A ética lida com o que pode ser diferente do que é. Um terremoto que dizima uma cidade. A leucemia, que termina com a vida de uma pessoa jovem, são acontecimentos que nos causam um sentimento íntimo de revolta, mas não se prestam à condenação moral. Por quê? Porque são resultado de fenômenos naturais regidos por leis que independem da vontade e da consciência humana. O terremoto e a leucemia estão presos a uma cadeia necessária de ocorrências do mundo natural. Não se prestam, portanto, a uma condenação, a uma avaliação do ponto de vista ético. É lógico que nós podemos evitar de construir cidades em locais perigosos por terremoto e nós podemos buscar a cura do câncer. Mas isso são medidas pós-evento para tentarmos nos proteger de contingências. Um atropelamento na porta de uma escola ou um assassinato como o da Marielle ontem no Rio de Janeiro nos causam um sentimento íntimo de revolta e se prestam à condenação moral. Nós estamos no território das coisas que podem ser diferentes do que são, que devem ser diferentes do que são. Por quê? Porque resultam de escolhas humanas. Passaram por algum processo de deliberação, por algum tipo de vontade e consciência humana antes de acontecer. Não são coisas diante das quais nós só podemos nos proteger. São coisas que nós temos legitimamente a pretensão de mudar. A ética lida com aquilo que pode ser diferente do que é. Se nós olharmos a história do pensamento humano, eu estou me reportando aqui à tradição ocidental, porque as outras tradições eu não conheço bem, mas na tradição ocidental, a reflexão sobre a ética claramente se bifurca em duas grandes vertentes, a partir da origem desta reflexão, que é o mundo grego, a Grécia Antiga. Existe um campo da ética, que é a ética pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Existe um outro campo, uma outra vertente de reflexão na história da filosofia sobre a ética, que é a ética cívica. Do que fala a ética pessoal? Fala da melhor vida que cada ser humano pode alcançar, de acordo com a sua avaliação, com o seu juízo. O campo da ética pessoal, portanto, é uma ética que diz respeito a cada um de nós. E não há como evitá-lo. Uma vez feita essa pergunta, pense ou não pense sobre o assunto, você está escolhendo uma vida nas suas ações. Outra questão da ética pessoal são as escolhas no tempo. Tema de um trabalho que eu escrevi chamado O Valor do Amanhã. Até que ponto eu, como indivíduo, estou disposto a fazer sacrifícios no presente para obter benefícios e preservar valores futuros? Ou ao contrário, até que ponto eu prezo viver intensamente o momento, mesmo à custa de perdas e custos que se materializarão mais à frente? A ética cívica trata da compatibilização da existência de um agrupamento humano para que nós possamos, compartilhando um mesmo espaço, vivermos de uma maneira pacífica, próspera, profícua. A ética cívica diz respeito às normas de convivência, à gramática da convivência numa comunidade humana. Quais são as regras que devem prevalecer para que a nossa interação, para que a nossa convivência, para que o compartilhamento humano numa determinada sociedade possa transcorrer de uma maneira que permita a cada um viver o seu sonho, perseguir os seus valores e buscar os seus ideais. Se a pergunta básica da ética pessoal é como viver, a pergunta básica da ética cívica é: o que constitui uma boa sociedade? Quais são os atributos, quais são as normas, quais são as regras, a gramática da convivência numa sociedade boa? O colapso dessa gramática da convivência e do mínimo legal da convivência humana produz uma situação de guerra em que cada um é inimigo de cada um e a sociedade vai para um caminho de autodestruição. A ética cívica trata das normas de convivência numa sociedade. Essas normas de convivência são de dois tipos.
Existem aquelas que estão codificadas e cuja transgressão implica em alguma penalização, as leis. Mas existe também um outro componente da ética cívica, que são as normas informais, não codificadas e sobre as quais não paira nenhum tipo de sanção. Vou dar 2 exemplos. A pontualidade é um deles. Nós temos uma expectativa, que é parte da ética cívica, e temos uma necessidade para que possamos existir em comunidade, em sociedade, de que as pessoas respeitem horários estabelecidos quando isso é uma necessidade para convivência. Outra regra informal da ética cívica, que não é codificada e sobre a qual não há penalização, é o princípio da veracidade, que é uma coisa muito importante, a presunção de que uma pessoa, quando diz alguma coisa, está dizendo a verdade. Existe uma tensão entre a ética pessoal e a ética cívica. Se a ética pessoal prevalecer de maneira muito unilateral e exclusiva, em detrimento da ética cívica, descamba para a fogueira robesiana. Cada um olhando para o seu próprio umbigo, perseguindo aguerridamente os seus valores e as suas vontades, sem levar em conta as restrições e as normas e a gramática da convivência. Vira uma guerra de todos contra todos. Por outro lado, se prevalecer demasiadamente a ética cívica, as normas, as regras, as leis vigentes, em detrimento da liberdade individual, você vai caminhar para uma sociedade muito enrijecida, totalitária, e na qual cada um controla estritamente, o Estado controla também estritamente o comportamento do outro, vira uma espécie de Big Brother, de controle absoluto de todos sobre todos, e não há espaço para a liberdade humana, o que também não é algo desejável. E eu vou começar com uma afirmação forte, mas que eu considero, até onde eu alcanço, eu considero real, no sentido de que ela corresponde, em alguma medida, aos fatos. Eu entendo que a Operação Lava Jato, que está completando 4 anos, é o principal acontecimento da vida pública brasileira na atualidade. Eu coloco a Operação Lava Jato na mesma ordem de importância, olhando para o passado recente do Brasil, do que foi a redemocratização na década de 80 e do que foi a estabilidade monetária na década de 90, que são 2 conquistas extraordinárias e que mudaram para melhor a vida brasileira. Por quê? Por que eu dou tanta importância para tudo isso que a Operação Lava Jato vem revelando nos últimos 4 anos no Brasil? Pelo seguinte fato: a Operação Lava Jato escancarou a deformação patrimonialista do Estado brasileiro. E isso é de fundamental importância para que nós estabeleçamos no Brasil uma norma de convivência na política e na economia que correspondam a esta gramática da ética cívica. E eu queria continuar com os 2 elementos que se encontram no Estado patrimonialista. Uma casta de governantes, de políticos, cujo modo operandi, cuja maneira de ser é o uso do poder como propriedade, visando a perpetuação da situação de poder, manter-se nele a qualquer preço, e, do outro lado, segmentos do setor privado, não vamos generalizar e achar que são todos também, tanto na política como na economia, mas segmentos muito relevantes do setor privado, que, em vez de enfrentarem as agruras da competição no mercado, que é o caminho natural na convivência de uma economia de mercado, para fazer os seus negócios prosperarem, buscam desesperadamente e acabam encontrando atalhos para o crescimento, graças ao acesso privilegiado a crédito subsidiado, tarifas de proteção, contratos escusos com o governo, todo tipo de medidas e favorecimentos e decretos e emendas que lhes trazem algum benefício e que lhes permite alcançar o sucesso econômico por vias que não são as vias de uma economia de mercado. Essas 2 deformações, na política e na economia, primeiro, tornam aquilo que o Sérgio Buarque de Holanda já falava no Raízes do Brasil. Transforma a democracia brasileira num lamentável mal-entendido.
Essa é uma frase do Sérgio Buarque em Raiz do Brasil. A democracia no Brasil é um lamentável mal-entendido. Porque na democracia os governantes não usam a sociedade para seus próprios fins. Eles são eleitos e pagos pela sociedade para resolver problemas que a sociedade não consegue, porque são de ação coletiva. E o outro problema dessa deformação patrimonialista é que torna a nossa economia de mercado uma caricatura de economia de mercado. Porque os vitoriosos não são aqueles que inovam, aqueles que competem, aqueles que produzem com eficiência e são reconhecidos pelo valor que geram. São aqueles que encontram um canal de acesso privilegiado a governantes que decidem em seu favor. O Estado patrimonialista não é uma invenção recente. É algo que nos acompanha quase que como uma deformação de origem na sociedade brasileira. E o processo que se dá no contexto brasileiro é um no qual o Estado inventou a sociedade para servi-lo. A sociedade brasileira foi uma invenção da coroa portuguesa. Veio de cima para baixo. E para que essa sociedade foi constituída entre senhores e escravos, Casagrande e Senzala? Foi constituída para dar segurança territorial, impedir que essas terras e essas riquezas fossem tomadas por outras potências europeias e para render tributos, financiar a coroa. Se você for olhar na história, você vê que tem períodos em que se exacerba o patrimonialismo e tem períodos em que ele reflui. Estado Novo getulista é um enorme exacerbamento desse patrimonialismo. O governo Dilma foi mais um exercício nesse mesmo caminho. Em 1988, o ano da nova Constituição, o Brasil tinha uma carga tributária bruta, total de impostos arrecadados por União, Estados e municípios, de 24% do PIB. O Estado brasileiro, em 88, devolvia em investimento 3% do PIB. Hoje, 2017, a carga tributária bruta é 33% do PIB. Nós temos um déficit nominal de 7% do PIB. A diferença entre o que o governo arrecada e o que ele gasta. Ele arrecada 33% do PIB e gasta 7% do PIB a mais do que ele arrecada. Esse é o déficit nominal. Portanto, nós estamos num país em que 40% da renda nacional transita pelo setor público. Alguém poderia argumentar, mas em 88 foi feito um novo contrato social, um pacto, para que o Estado passe a redistribuir renda de maneira mais incisiva, reduzir a desigualdade. Quiçá fosse o caso. Sabem quanto é o Bolsa Família nessa ordem de magnitude de que nós estamos falando? 0,5% do PIB. É a migalha que cai da mesa. Nossos indicadores de saúde, educação, segurança, transporte público estão muito, muito defasados para o nosso nível de renda e para o padrão de gasto público. Para o que está sendo feito desses recursos que a sociedade não vê a contrapartida. Primeiro componente da resposta. Tem 2 itens do orçamento do governo, sempre consolidado, União, Estados e Municípios, que respondem por 20% do PIB. Metade. Primeiro, previdência. Nós somos um país jovem com gasto previdenciário de país europeu maduro. O Brasil gasta hoje, incluindo o INSS, o Regime Especial de Previdência dos Servidores Públicos, o Brasil gasta hoje 13% do PIB em benefícios previdenciários. Tem uma outra conta violenta, pesadíssima, que é juros sobre a dívida pública. 7% do PIB. Não dá para ter um Estado que se apropria de 40% da renda nacional e não entrega minimamente aquilo que a sociedade demanda e precisa para a sua existência digna. Sobraram 20% do PIB na mão do governo depois de pagar juros e previdência. Isso é uma carga tributária normal para um país de renda média. Cadê?
Nós não gastamos pouco com saúde e educação. Saibam disso. O Brasil gasta 9,2% do PIB em saúde. Conclusão, última coisa que eu vou falar. A regra de ouro aqui. O dinheiro público deve ser gasto o mais perto possível de onde ele é arrecadado. Em Estado federativo é assim. Só vai para Brasília o quê? Tem duas coisas que vão para Brasília. Primeiro, o que é para financiar atividades que só o governo central pode fazer. Segurança externa, diplomacia, Banco Central, órgãos reguladores, Supremo Tribunal Federal, vai para Brasília. Não tem a menor dúvida, isso tem que ser financiado, é função de governo central num Estado federativo. Num país heterogêneo como o Brasil, não tem dúvida de que os estados mais ricos devem transferir recursos para estados menos favorecidos. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Este dinheiro passa por Brasília. Brasília tem um papel de redistribuição interregional. O que não é dinheiro para financiar a atividade do governo central e o que não é redistribuição interregional não precisa e não deve ir para Brasília para voltar. Deve ficar o mais perto possível de onde ele é arrecadado. O que nós precisamos constituir no Brasil? A última coisa que eu vou falar, eu acho que é um conceito forte que talvez vocês possam usar. Cidadania tributária. Cidadania tributária significa, na prática, o quê? O cidadão sabe quanto da sua renda ele está pagando em impostos, ele sabe para onde está indo e ele sabe como está voltando. O que foi feito disso? Nós não temos hoje a menor noção de quanto estamos pagando, para onde está indo e como está voltando. 90% dos municípios brasileiros, são 5.570, praticamente nada arrecada. Vive só de mesada intrafederal, intraconstitucional. O cidadão que mora no município não tem a menor ideia de quanto ele está pagando, para onde está indo e como está voltando. Foi feito um estudo no Brasil, curiosíssimo. Quanto menor o IDH do município, Índice de Desenvolvimento Humano, mais ele gasta em legislativo municipal. Câmara de Vereadores. A mensagem que fica é o seguinte: menos Brasília, mais Brasil.